Olá, boa noite a todos presentes aqui também, vocês que estão em casa. É uma honra estar aqui nesta noite, nesse nosso primeiro encontro de 2023, um encontro organizado em celebração ao Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, que é comemorado no dia 11 de fevereiro. Eu sou a Natália Gurgel, eu serei a moderadora aqui nesta noite, nesse nosso encontro. Atualmente, eu sou estudante de medicina aqui na Uniarp da 6ª fase. Também sou bolsista de iniciação científica pela FAPESC, para o Núcleo de Inovação e Tecnologia, além de ser monitora de morfofisiologia e embriologia. Eu tenho um doutorado de patologia molecular pela Universidade de Brasília. Também sou mestre em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília e tenho especialização em Gestão de Políticas em Saúde, informadas por evidências pelo Instituto Sírio-Libanês de São Paulo. Além disso, eu sou bióloga, também sou sanitarista pela Universidade de Brasília. Eu já trabalhei no governo federal, no Ministério de Justiça, e também já fui consultora para o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, das Nações Unidas. Bem, o evento Meetup foi organizado por nós aqui do Núcleo de Inovação e Tecnologia e pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Sociedade da Uniarp. E iremos debater hoje o papel e perspectivas das mulheres na ciência. Esta iniciativa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, por meio de edital de chamada pública, a FAPESC, número 39/2021, do Programa de Apoio ao Empreendedorismo Universitário e Inovador no Estado de Santa Catarina. Vale dizer que, apesar das inúmeras dificuldades históricas, as mulheres não desistiram da carreira científica e continuam mostrando que fazer ciência não é uma competência de gênero específico. Gostaríamos de ressaltar que o Meetup Mulheres na Ciência não é uma pauta de gênero. Queremos valorizar a atuação das mulheres nos diferentes espaços e campos científicos e, quiçá, incentivar jovens mulheres a seguir essa carreira científica. Para tanto, há exemplos de contribuições históricas das mulheres. Primeiramente, eu gostaria de citar Marie Curie, que participou da descoberta de radioatividade e 2 elementos radioativos, o rádio e o polônio. E se hoje todos nós usamos computadores em nossas rotinas, precisamos agradecer a Ada Lovelace, que em 1942 foi a primeira pessoa a incluir algoritmos para uma máquina funcionar. Também na área de gestão, podemos citar Lillian Gilbert, que teve papel fundamental no desenvolvimento da teoria da administração, tendo seus estudos embasado o conhecido pai da administração, Frederick Taylor. As contribuições seguiram aumentando. Por exemplo, tem a Françoise Barré-Sinoussi, que foi uma virologista que descobriu o HIV, e Rosalind Franklin, que foi participante da descoberta do DNA, até chegarmos aos dias atuais. Nessa noite, contamos com ilustres presenças das seguintes doutoras para começarmos o nosso bate-papo. Então, gostaria de chamar, por gentileza, a doutora Ariana Chenta. A doutora Ariana, por gentileza, pode se sentar, ficar ali. Tem pós-doutorado de Biologia Clínica do Câncer e Medicina Translacional pelo Centro de Investigação do Câncer da Universidade de Salamanca. Tem pós-doutorado em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe de Curitiba, Paraná. Tem doutorado em Biologia Clínica do Câncer e Medicina Translacional pelo Centro de Investigação do Câncer, na Universidade de Salamanca. Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É graduada em Farmácia pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Atuou como farmacêutica na garantia da qualidade no Laboratório Farmacêutico Elofar. Atualmente é docente na Uniarp, no curso de graduação em Medicina. É membro do Comitê de Ética com Uso de Animais da Uniarp. Ainda é coordenadora do Seminário do Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão, o CDPEX. Seja muito bem-vinda, professora. Gostaria também de convidar a doutora Cristine Vans Borges, por gentileza. A doutora Cristine tem pós-doutorado na área de Ciências dos Alimentos pela Universidade Estadual Paulista, é doutora em Agronomia, cuja linha de pesquisa foi Bioquímica de Alimentos, pela Faculdade de Ciências Agronômicas pela Unesp, onde realizou estágio sanduíche na Universidade do Chile e participou do 9º Congresso Ibero-Americano de Tecnologia Pós-Colheita e Agroexportação. Ela também é mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Universidade Federal de Santa Catarina. É engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Tecnologia e Controle de Qualidade dos Alimentos.
Possui experiência profissional em agroindústrias de origem vegetal e animal, na área de tecnologia e controle de qualidade dos alimentos. Atualmente é docente titular na Uniarp, nos cursos de graduação em agronomia, nutrição e medicina, e no programa de pós-graduação em desenvolvimento e sociedade. Como docente colaboradora, participa dos programas de pós-graduação stricto sensu, nos cursos de mestrados em biotecnologia e desenvolvimento regional e meio ambiente da Unimam. Seja muito bem-vinda, professora. E, por último, doutora Ivanete Schneiderhan. Ela está fazendo pós-doutorado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. É doutora e mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria. É bacharel em Administração com habilitação em Marketing e especialista em Gestão Empresarial. Foi Vincent School no Departamento de Estratégia e Negócios Internacionais da Sawyer Business School, na Suffolk University, em Boston, nos Estados Unidos. Também atua como docente em cursos de graduação, em cursos de MBA e especialização e também como docente permanente no mestrado acadêmico e em desenvolvimento de sociedade da Uniarp. Integra o Conselho Universitário da Uniarp, foi fundadora e gestora do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Uniarp, é consultora ad hoc do MEC e do NEP para processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos bacharelados e superiores de tecnologias. Possui experiência como coordenadora no curso de administração, nos cursos superiores de tecnologia na área de gestão da EAD da Uniarp. Coordenou o Fundo de Apoio à Pesquisa e trabalhou como docente na FAIO-UCEF. Possui experiência de gestão em empresas públicas e privadas. Seja muito bem-vinda, professora. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa ideia é discutirmos um pouco sobre o tema das mulheres na ciência, abordando diversas áreas do conhecimento. Então, eu gostaria de abrir essa primeira roda de discussão, né, com nossas convidadas aqui presentes. E quem quiser perguntar, tiver dúvidas, o pessoal aqui presente, quem estiver em casa nos assistindo, pode mandar no chat, que a nossa equipe passa a pergunta para nós, e vocês aqui presentes podem levantar a mão ou escreve no papelzinho que a gente faz a pergunta para as convidadas, tá bom? Então, gente, licença, vou sentar. Então, para começarmos, doutoras, pós-doutoras, poderiam nos explicar um pouco sobre o ingresso na carreira de pesquisa, sobre como que foi essa dedicação ao longo dessas carreiras, quais são as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo atualmente também? A gente tem aqui, qualquer coisa, né, um microfone para cada uma, então fica à vontade. Podemos começar, professora Ariana? Oi, acho que está funcionando. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, né? É um prazer imenso. Agradeço muito a oportunidade, é um prazer. Obrigada a todos que vieram também, a quem está em casa nos assistindo, porque é muito importante, né? Um evento muito importante. As mulheres estão mostrando o que a gente está trabalhando também. Bom, para contar um pouquinho, né? A Natália já leu para a gente o conteúdo todo, o histórico da gente, mas contar onde a gente iniciou. Bom, a minha história de onde eu comecei vem lá do colégio. E do colégio, realmente, não segundo grau, foi lá no ensino fundamental, né? Não era nem ensino médio ainda, era primeiro grau, segundo grau, mas foi lá no ensino fundamental quando a gente se envolvia muito nas feiras de ciência de colégio. Então, desde a quarta série, quinta série, eu sempre participei das feiras de ciência do colégio, que era selecionado para feira municipal, feira estadual de ciências. Então, quinta, sexta, sétima, oitava, sempre diretamente. E aí o segundo grau, ensino médio hoje, também. E aí foi onde eu já comecei a trabalhar com onco. Por mais engraçado, já comecei a trabalhar e fiz um trabalho lá de câncer de mama, lá no ensino médio. Que também participamos de uma feira municipal, uma estadual de ciências e uma regional lá da região também. Então, foi o meu início, né? E aí, sempre gostei da área da saúde. Então, minha escolha pela farmácia sempre foi muito direcionada também. E dentro da universidade, desde o meu segundo semestre, eu sempre participei de tudo que eu podia. Desde monitorias de laboratório, monitorias de ensino com os meus professores, iniciação científica, tudo que eu tinha oportunidade. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, desde do primeiro dia de aula, é não percam todas as oportunidades que a universidade traz, né? E que a gente, às vezes, não olha. E tudo que eu podia, eu ia atrás, ia participar. E aí, fui iniciação científica de uma professora, que foi minha professora na segunda fase já,
e trabalhei com ela a faculdade inteira. Então, é um dos meus exemplos, que é a doutora Andréia Valim. Inclusive, ela veio aqui dar uma palestra um dia. Então, é um dos meus exemplos de carreira e sempre trabalhei com ela, de iniciação científica, fazendo parte com o curso de medicina também. Trabalhava com a parte de DPOC, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, já com amostras de paciente. Então, envolvendo toda essa área de pesquisa na graduação. Sempre tive vontade de já emendar com o mestrado, mas, infelizmente, né, a gente acaba, infelizmente ou felizmente, porque a gente tem outras oportunidades também. O último semestre da minha graduação, ele é em um estágio em indústria. Aí acabei indo para Florianópolis, que foi o meu estágio final, com a ideia de já fazer um mestrado lá, para continuar na área da pesquisa, né, que é o que eu sempre gostei. Mas acabou surgindo a oportunidade de ser contratada nesse estágio. Então, a gente também fica com aquela coisa, meu Deus, eu acabei de formar, vou assumir uma bolsa de mestrado, que a gente sabe que não é fácil, né? E ter a oportunidade de ir para a área já, né, de trabalho, entrar no mercado de trabalho, me balançou. Então, acabei optando inicialmente por ir para a área da indústria. Só que a minha paixão pela pesquisa e pela área acadêmica nunca ficou parada. Então, sempre continuei indo para o laboratório, tentando os primeiros contatos ali na UFSC, né, que era lá em Floripa também, onde era a indústria que eu trabalhei. E, nesse contato, foi um acordo também com a empresa que eu ficaria, mas eu iria 2 dias por semana, num turno. De manhã, se eu fosse de manhã, eu trabalhava à tarde e à noite na indústria. Se eu fosse à tarde, eu trabalhava de manhã e à noite, para nunca perder o contato. E aí chegou um momento que eu vi que realmente não era a indústria que eu queria, era voltar para a pesquisa. E aí voltei, fiz o mestrado, abandonei um salário que era melhor, que é uma coisa difícil de fazer, né? As meninas aqui também sabem como é que é essa parte. Criei coragem, abandonei, quase criei uma guerra em casa com os meus pais, porque não é fácil também, mas fui. E aí fiz, então, meus 2 anos de mestrado ali na Federal, já trabalhando com a parte de estudo de fármacos para o tratamento do câncer, né? Que é onde eu comecei mais assim, a vincular mesmo a uma coisa que eu sempre gostei muito e sempre me atraiu estudar. E aí foi onde eu entrei na parte da oncologia mesmo, que hoje é uma das paixões da minha pesquisa. É o principal ponto meu de pesquisa hoje, é a parte da oncologia. Durante esse mestrado, então, trabalhava com várias linhagens celulares, e foi o início dessa parte também. E tive a oportunidade de participar bastante de congressos, essas coisas. E num desses congressos eu fiz, né, o congresso em Itajaí com professores espanhóis. E aí foi onde eu conheci o meu futuro orientador do doutorado. E aí aquela outra, né, coisa que a gente fala muito, o não a gente sempre já tem. Fiquei muito feliz porque eu sempre tive o sonho de estudar fora do Brasil, só que devido às condições financeiras, de família e tudo mais, sempre foi um sonho muito distante. Mas eu disse, por que não conversar, né, de futuramente fazer um doutorado sanduíche fora? E aí conversei, então, com o doutor Atanásio Pandieja, que é excelente também. Já trouxe ele para dar uma palestra aqui na Uniarp, no curso de medicina. E aí conversei com ele da ideia e ele veio com uma contraproposta. Por que em vez de você vir e ficar 1 ano, você não vem para ficar os 5 anos? O quê? Como assim? E aí, aquela coisa, o não a gente tem, né? O sim. Aí consegui a bolsa e fui, então, fiz o meu doutorado no Centro de Investigação de Câncer, bem específico, é um centro, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. E voltei bem para toda a área de estudos de novos fármacos, a parte de anticorpos monoclonais, que é um boom na área da saúde, que começou na oncologia e hoje vai para todas as áreas, né? E é um dos pontos também que hoje ainda é uma paixão para mim estudar. Terminei lá e não sabia o que fazer ainda. Fui para... Não sabia se voltava para o Brasil, se ficava na Espanha. Emendei com um pós-doutorado, terminei o doutorado lá, emendei um pós-doutorado lá e depois decidi voltar por causa da família.
e fui para um doutorado, um pós-doutorado no Pequeno Príncipe, onde também continuou na área da oncologia. Gosto muito, tenho muito contato com o Pequeno Príncipe, a parte de microRNAs, também trabalhei ali com a parte de câncer infantil, de neuroblastomas também, então vinculamos com essa outra parte. E decidi vir para a Uniarp depois disso, porque eu tenho um contato com uma pessoa muito querida aqui da Uniarp, que eu conheço há mais de 12 anos, que é a doutora Claudriana. A doutora Claudriana eu conheço desde o meu mestrado. Então, o meu mestrado foi uma continuação do doutorado dela na UFSC. Quando eu estava lá na Espanha fazendo o doutorado também, ela entrou em contato comigo e foi fazer um pós-doc lá na Espanha. Então, durante o período que eu estava lá, a gente conviveu um ano mais no mesmo laboratório. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, acabei vindo também, né? E agora estou fechando aqui 2 anos aqui na Uniarp, principalmente no curso de medicina, né? Aí tentando cada vez mais começar a parte da pesquisa aqui também, vinculando a parte da área da medicina, da saúde. Estou no curso de estética também agora, já dei aula no curso de nutrição, mas na medicina é onde acaba vinculando a maior parte dos nossos projetos. Aqui na Uniarp eu tento muito trazer a parte da onco também, viva para os meus alunos, tem alguns deles aqui, que são os meus de iniciação científica, orgulhos da prof, né? E a gente montou aqui na Uniarp o laboratório para trabalhar com zebrafish, né? Então, trouxe um pouco da parte da pesquisa, trabalhando no laboratório junto com a doutora Claudriana, junto com o doutor Gustavo, o doutor João, a doutora Gislaine também, que está em casa. Então, a gente está montando um grupo para trazer firmes os alunos para estar trabalhando com isso. Na parte, estamos desenvolvendo um modelo de tumor nos peixes, indução tumoral, para tentar tratar com extrato do bagaço de uva, produtos naturais, biofilmes para cicatrização. Tudo isso a gente está tentando devagarinho começar aqui na Uniarp, né? Então, tentando, vamos pouco a pouco, mas voltando sempre para essa parte principal da onco e vinculando a outras coisas da parte da medicina também. Que história fantástica, hein, prof? Eu falo demais. Vocês aí que estão em casa, as pessoas presentes vão ver. Eu acho que cada uma aqui daria um livro, se fosse contar, assim, que é até difícil de acreditar, né? Que interessante, prof. Parabéns. Então tá, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Professora Cristine, vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos, eu não falo tanto quanto a professora Ariana, mas, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui, agradecer muito ao NIT, né, pelo convite e falar um pouquinho dessa área que eu gosto tanto, né, que é a área de pesquisa. Eu acho que das nossas colegas aqui, eu sou a mais nova na Uniarp e realmente estou muito feliz de voltar para a minha região de origem, né, que sempre foi o meu sonho, voltar aqui para a região. Eu sou natural de Videira. E a minha história também é longa, assim como a Ariana. Eu sou natural de Videira, e resolvi fazer agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Sempre gostei da área de alimentos, então sempre fui muito fascinada com a área de alimentos. Então, eu escolhi agronomia porque eu achava assim, que englobava toda a cadeia produtiva. Então, assim que eu entrei na faculdade, também, assim como a professora Ariana, sempre busquei todas as oportunidades, sempre fui muito dedicada desde o início. E no segundo semestre, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de iniciação científica. E aí eu já tive uma bolsa, já ingressei na pesquisa com o professor Rubens Onofre Nodari, na área de biologia molecular, parceria com a IPAGRE, né, uma área de melhoramento bastante importante. E logo após conheci a fitoquímica com o professor Marcelo Marasquim, né, onde eu tenho um contato e tenho muitos trabalhos ainda hoje, né, e ele realmente é uma pessoa que eu admiro muito na área. Então, sempre pesquisei, nós sempre buscamos compostos bioativos, né, nas plantas, nos alimentos, que têm alguma propriedade biológica, né, no ser humano. Então, sempre foi essa a minha linha de pesquisa. Sempre gostei muito de pesquisa, mas, assim como a professora Ariana, assim como eu me formei, eu passei no mestrado. No entanto, também fiz uma seleção para entrar na agroindústria, na BRF. E pela questão financeira, que a gente sabe como é difícil,
Aí eu optei por trabalhar na indústria, fiquei em torno de 4, 5 anos trabalhando. Iniciei no laboratório, depois fui para a garantia da qualidade, sempre trabalhando com alimentos. E assim que eu tive a oportunidade, eu voltei para a área de pesquisa, porque de fato doeu muito, né? Eu ter que largar, como a professora falou, mas era o que eu gostaria. Eu sempre tive plena certeza que eu queria atuar na área de pesquisa. Então, assim, eu fiz mestrado, tive a oportunidade de ir para a Bahia, num grande centro, Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Eu acho que todo mundo que é da minha área sabe que é uma empresa muito importante na minha área e que tem aí o maior programa de melhoramento de banana do Brasil. Então, comecei a trabalhar com a parte de biofortificação, com o Edson Perito Amorim, um melhorista da banana no Brasil, e aonde eu tive essa oportunidade de parceria também com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu fiz o meu mestrado, fiz algumas análises aqui na Federal, e sempre buscando essas moléculas bioativas, né, trabalhei com 30 tipos de banana, e aonde a gente selecionou alguns compostos carotenoides, compostos fenólicos, amido resistente, né? Então, foi sempre nesse foco, unindo sempre a área agrária com a saúde, sempre pensando no consumidor, sempre pensando na qualidade do produto. E só que o meu sonho sempre foi fazer o doutorado em São Paulo, né, na Unesp. E assim que eu tive a oportunidade, eu entrei em contato com a minha orientadora, que eu admiro, a Josefina, que entende muito dessa parte de metabolismo secundário de plantas, e passei na Unesp, e é onde eu desenvolvi novamente essa parte de biofortificação, novamente fiz um trabalho junto com a Embrapa, e tivemos aí várias publicações, vários projetos, tive a oportunidade de participar de vários projetos dentro da bioquímica de alimentos. E, de fato, depois eu fui para o mestrado, fui dar aula, optei novamente, voltei para a Bahia, né, tive vários colegas, o pessoal todo me conhecia, voltei para a Uniman para dar aula no mestrado em biotecnologia e no mestrado em desenvolvimento de sociedade. Aí, depois, aquela vontade de voltar para a região, tive a oportunidade de ingressar aqui na Uniarp, onde realmente eu estou muito feliz. Vai fazer 1 ano que eu estou aqui na casa. E também estou tentando inserir essa área. Fico feliz de saber, Clariana, que vocês estão testando alguns produtos naturais, né, que é isso que eu realmente gosto. E é isso que eu pretendo atuar aqui. Também estou dando aula no mestrado, onde a minha linha de pesquisa é qualidade de vida, também pensando em benefícios, principalmente com relação aos alimentos na qualidade de vida. É isso. E também fiz meu pós-doutorado, né, que eu esqueci de salientar. Durante o doutorado, tive a oportunidade de ir para o Chile, né, conhecer outra realidade, outra universidade. Então, realmente, tive muitas oportunidades. E estou aqui falando um pouquinho para vocês. Obrigada. Ai, prof, incrível. Gente, que honra estar aqui com vocês nessa mesa. Muito legal a história de vocês. Seja muito bem-vinda, professora Ivanete. Boa noite a todos. Eu vou quebrar um pouco esse protocolo, porque é muito importante para mim, né? E eu quero inicialmente agradecer a cada um de vocês, principalmente a professora Ariana, a professora Cristine, que aceitaram o convite de estar aqui junto comigo e com a Natália, né? Eu acredito que, claro, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas nós estamos começando uma série de atividades para aproximar um pouco mais a ciência, a pesquisa da universidade com a comunidade, seja a comunidade acadêmica, seja a comunidade em geral. Então, assim, são momentos muito importantes. E antes mesmo de também continuar falando um pouco sobre a minha carreira científica, né? Preciso agradecer a cada um de vocês que veio pessoalmente aqui participar do evento e a cada um que está assistindo. Tem pessoas de muito longe, algumas de um pouco longe e algumas pessoas de perto que também estão acompanhando. E esse material também vai ficar disponível depois no YouTube e é muito importante porque a gente não fala só nesse momento, né? Nós temos as tecnologias disponíveis, nós podemos utilizar elas. E, bem, primeiro, é muito importante contextualizar que eu sou da área de Ciências Sociais Aplicadas.
diferente da área de ciências da saúde ou ciências da vida, né, ou da área de ciências agrárias, que são duas áreas extremamente desenvolvidas e maduras, mesmo no Brasil, em termos científicos, a área de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, ela tem uma abordagem muito mais recente. Ela não é tão desenvolvida, ela não é tão robusta, de modo geral, especialmente aqui no Brasil. Então, diferente das duas professoras, a minha história de ciência ela não começou na graduação. Por quê? Porque os cursos de graduação na área eles são extremamente práticos. Eles formam muito o estudante para que ele saia de lá, empreenda, tenha o próprio negócio, no meu caso, né, administração. Então, o foco sempre foi muito a prática, muito pouco a ciência. Então, claro, existe todo o conhecimento científico que é utilizado para isso, e sim, na área de ciências humanas, na área de ciências sociais aplicadas também existe conhecimento científico, né? Mas a formação acaba tendo menos iniciação científica. Hoje isso já vem mudando um pouco, os cursos dentro dessas áreas também estão tendo oportunidades. Mas assim, só para contextualizar vocês, tá, pessoal? Semana que vem, segunda ou terça-feira, dia 28, não tenho certeza, eu faço 14 anos de formada. Então, já faz um tempo que eu estive também na graduação. Então, de lá para cá, claro, mudou bastante, melhorou significativamente. Então, meu primeiro contato com a ciência mesmo foi quando, profissionalmente falando, eu comecei a trabalhar numa universidade. Minha área de formação é administração, marketing. Então, eu fui trabalhar no marketing de uma instituição de ensino. Trabalhei, nossa, fazendo muitas coisas. Foi assim uma experiência muito importante na minha carreira. Especialmente hoje eu consigo colocar isso dentro da minha carreira acadêmica de pesquisadora, inclusive, né? Mas eu acabei tendo essa iniciação na ciência quando eu entrei trabalhando numa universidade. Basicamente, eu também resolvi fazer mestrado por um motivo que talvez não seja o mesmo delas. Elas tiveram iniciação científica, então isso é um caminho muito natural, porque a gente sempre brinca que você desperta o bichinho da ciência, né? E isso acaba motivando as pessoas a continuar. E como eu não tive isso na graduação, eu acabei sendo despertada por muitas pessoas que fizeram parte da minha trajetória pessoal, trajetória profissional, e que acabaram em algum momento plantando, olha, seria interessante buscar isso no futuro. Mas efetivamente isso aconteceu no dia, e isso faz parte da história, eu não minto, não omito isso para ninguém. Eu decidi que eu iria seguir a minha carreira fazendo um mestrado no dia que eu descobri que uma pessoa que trabalhava na minha equipe, eu tinha uma equipe com algumas pessoas, a qual eu era responsável, gerenciava, enfim, e eu descobri que um integrante da minha equipe, ele recebia o mesmo salário que eu. Só que a responsabilidade era minha, eu tinha toda a responsabilidade pelos resultados, pelas entregas das equipes, por cobrar eles, mas financeiramente falando, eu estava desprestigiada em relação a essa pessoa que estava dentro da minha equipe. E quando eu fui perguntar na época, porque obviamente, de alguma forma sempre fui muito confrontadora, talvez hoje um pouco mais sábia do que na época, mas enfim, a gente vai melhorando com o tempo. Quando eu fui perguntar o que fazia com que eu não tivesse, então, essa valorização em termos salariais, foi muito colocado a questão, é homem, pai de família, você tem relacionamento, você não precisa. E assim, isso foi um dos grandes motivadores, eu sempre brinco, foi um pé na bunda, de alguma forma, que me levou para pensar e ver outras oportunidades. E eu vi muito na busca da pós-graduação stricto sensu uma oportunidade de igualdade. Por quê? Porque eu estava naquele espaço acadêmico e eu sabia que entre docentes universitários existia uma equiparação. Então, isso para mim era importante. Eu estava no mundo corporativo diferente, então, para mim, isso foi muito importante. Vocês vão dizer, nossa, que história na ciência. Não, eu acho que daí as coisas começam a mudar. Então, eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria, comecei a fazer mestrado com a professora Flávia. A professora Flávia, ela trabalha com negócios internacionais, então, basicamente, a pesquisa dela é dentro da estratégia, dentro de marketing, empresas que atuam
em mercados internacionais. E no mestrado, mais especificamente, como eu sou da área de formação de marketing, que é a minha primeira atuação, né, eu trabalhei com um tema de mídias digitais. Na época, tá, só para contextualizar, porque hoje todo mundo sabe usar Facebook, fazer promoções, utilizar isso como uma ferramenta de mídia que a gente fala. Na época não era assim, tá, gente? Eu sou da época que tudo era mato, a gente brinca, então. Foi logo no início, quando as empresas ainda não utilizavam. E na minha pesquisa de mestrado, inclusive, eu acabei tendo apoio, fiz em parceria com uma franqueada Coca-Cola, que me permitiu, na época, então, utilizar o exemplo da Coca-Cola, justamente para que a gente pudesse testar algumas possibilidades em relação à utilização de mídias digitais. Então, basicamente, nós estudávamos o comportamento do consumidor relacionado a essas inserções de marca, inserções de imagem em mídias sociais. Foi muito interessante porque depois eu fui, obviamente, eu entrei no mestrado, 2 semanas depois eu já falava que eu queria fazer doutorado. Então, assim, a sementinha foi muito rápida, né? Eu entrei naquele ambiente de pesquisa, naquele ambiente de desenvolvimento, e a única certeza que eu tinha era que eu queria continuar. E, assim, eu também estava trabalhando, então sei o que é abrir mão, sei o que é viajar. Se alguém quiser saber histórias de viagens, assim, eu poderia escrever só o livro das histórias de viagens. Mas faz parte da trajetória, aquilo que a gente se coloca como desafio naquele momento, mas que vale muito a pena, né? Então, isso eu trabalhei no meu mestrado. No doutorado, que inclusive daí eu já vim para Caçador, isso foi... eu cheguei aqui faz quase 9 anos que eu estou na Uniarp, então já faz um tempinho, devo ser uma das mais antigas do grupo que está aqui, né? E na Uniarp, que fique bem claro. E eu cheguei aqui, na época eu assumi também a gestão de marketing, agência de comunicação e marketing da Uniarp, comecei a atuar como docente, viajava todas as semanas para fazer doutorado. Foi um processo bem interessante. E quando eu vim para cá, que foi logo no início do meu doutoramento, por mais que eu fizesse muita pesquisa aplicada, então, quando a gente chegou aqui, dentro da área de comunicação, a gente fez muitas pesquisas para mostrar efetivamente que havia uma necessidade. Isso a minha área tem, que é muito legal, né? Você consegue fazer pesquisas mais rápidas, você consegue os resultados de uma forma muito ágil. E, assim, isso sempre me ajudou muito como gestora na tomada de decisão, ajudou muito a convencer as pessoas que a gente precisava mudar. Então, assim, eu sempre utilizei muito a pesquisa, não somente para a publicação científica, que talvez assim seja um grande diferencial da área de ciências sociais aplicadas, principalmente à administração. Você faz ciência e, normalmente, você consegue uma rápida aplicação disso, principalmente quando ela tem impactos financeiros significativos para uma organização. Então, eu sempre utilizei muito da ciência na minha atuação como gestora. Só que daí teve um porém. Nesse meio tempo, eu comecei a ver que, como pesquisadora, eu precisava me reinventar. Por quê? Como pesquisadora de marketing, eu teria dificuldade de desenvolver pesquisas muito específicas em marketing para ter relevantes publicações científicas para além daquilo que é aplicado aqui em Caçador. Então, assim, não teríamos um programa de mestrado em marketing ou que tivesse uma linha de pesquisa específica nisso. O que aconteceu naquele momento foi que eu comecei a abrir um pouco mais o meu leque de opções de pesquisa. E no doutorado eu acabei tendo uma mudança bastante significativa na minha área de pesquisa, que foi quando eu abri a minha cabeça para temas como inovação, responsabilidade social corporativa. Claro que eu mantive o pezinho dentro dos negócios internacionais, que era o trabalho da minha orientadora, as professoras, e quem é da área de pesquisa sabe o que isso significa, né? A gente precisa sempre ter uma continuidade, né? Então, eu trabalhei com empresas multinacionais, mas o meu foco de pesquisa ele saiu um pouco de uma área muito específica para ir por uma nova área. Inovação, na época, era ainda algo muito menos falado do que hoje, ainda é novo, mas na época era um desafio muito mais significativo.
E eu vou dizer para vocês que abriu muitas portas e muitas possibilidades. Então, assim, começar a falar de inovação lá na minha tese de doutoramento, ter experiência internacional, ver que isso era um tema que era muito relevante. E eu gosto muito de falar que foi um momento muito importante na minha carreira acadêmica, o momento que eu participei de um evento internacional. E nesse evento que era de inovação, eu não encontrei nenhum outro profissional da área de administração. Eu pensava, nossa, nesse evento só vai ter administradores. Bobagem na minha cabeça. Eu encontrei médicos, biomédicos, farmacêuticos, pessoal de agrárias. Eu encontrei profissionais de absolutamente todas as áreas. E foi um momento que eu... Caramba, a inovação ela não é um tema disciplinar, ela é um tema interdisciplinar, multidisciplinar e que ela acaba navegando nas mais diferentes áreas. E isso, novamente, abriu outras possibilidades, outras portas, enfim, seguindo a minha carreira. Então, naquele momento, eu tive o primeiro contato. Hoje, eu terminei meu doutorado em 2017. Estava pensando. De lá para cá, eu desenvolvo algumas pesquisas que são mais específicas dentro da área de gestão. Eu ainda navego, desenvolvo pesquisas, inclusive, aplicadas para empresas. Por exemplo, nós estamos conduzindo aqui pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia uma pesquisa em parceria com a Fiesc, com o Sindicato da Madeira, que é uma pesquisa aplicada, ela é sob encomenda para a indústria de base florestal. Então, eu atuo com isso, mas assim mais no mestrado, mais dentro da área de pesquisa científica que reverta e se reflita em publicações científicas. Eu trabalho hoje com o desenvolvimento regional, numa abordagem da gestão. Então, dentro da gestão, eu trabalho algumas teorias específicas, como a inovação, trabalho um pouco com a perspectiva da responsabilidade social corporativa, trabalho um pouco, às vezes, eventualmente, a parte de marketing, mas muito mais focada na parte de estratégia empresarial. Então, teoria das capacidades dinâmicas, a própria teoria de negócios internacionais. Eu acabo trabalhando muito, porque aqui tem muitas empresas que atuam no mercado internacional, então isso é bem interessante. Enfim, então, hoje eu tenho essa abordagem que ela atua um pouco nas duas áreas. Algumas pesquisas um pouco mais aplicadas, algumas que a gente acaba levando conhecimento, inclusive, dessas pesquisas aplicadas para revistas científicas e, claro, também participação de eventos nos diferentes espaços acadêmicos. E é isso, gente. Só tudo isso. Bom, nossa. Gente, para seguir a nossa conversa, o próximo tópico seria sobre os desafios. Eu acho que a gente já pôde ver aqui que são 3 áreas distintas. E antes de entrar com vocês, se eu contar para vocês os meus desafios, porque eu também fiz doutorado, só no doutorado eu mudei de área 5 vezes. Então, assim, se você está pensando, é difícil? Mas não é impossível. No mestrado também não foi tão fácil, mas foi mais tranquilo. Mas quando chegou no doutorado, quando eu troquei a primeira linha de pesquisa, porque eu trabalhava em bancada, e aí eu dependia das células crescerem ou dos ratinhos ficarem viáveis e não dava certo. Dava vontade de chorar? Dava, a gente chora, mas está tudo bem. Você segue o jogo, continua firme porque a pesquisa é maravilhosa. Ela te proporciona... Eu não sei, eu vi aqui que vocês também são tão apaixonadas quanto eu, quanto a pesquisa. Apesar que agora eu voltei para a graduação, mas continuo grudadinha na pesquisa. Mas é incrível, assim. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Não desistam, todo mundo passa por desafios, mas tem como contorná-los e superá-los. Então, gente, quais foram os maiores desafios ao longo dessa jornada no campo da ciência? Bom, desafios de maneira geral, temos diversos, né? Como todas nós já comentamos, e desde a parte financeira já é um grande desafio para quem segue a parte da ciência. Então, já inicia por uma decisão difícil, é um passo. Desafios internos de bancada, meu Deus. Célula que contamina quando não pode, quando está às 30 dias, falta só 10 para terminar, o experimento contaminou. Então, essas são inúmeras, os desafios são inúmeros, né? Quanto a desafios também que a gente vê muito e tem, acho que nós como mulheres, né, temos alguns desafios importantes na pesquisa.
Eu vejo na área da saúde, que eu atuei muito e acredito que as professoras também concordam, a gente, quando trabalha dentro de um laboratório, na área da pesquisa, a gente muitas vezes não tem hora para as coisas. A gente, às vezes, não tem hora para chegar no laboratório, a gente não tem hora para sair de um laboratório. Infelizmente, isso, para nós, mulheres, é um grande desafio. Ir para a universidade, para a UFSC, para quem conhece a UFSC aqui em Floripa, é aberto. Qualquer pessoa entra. Tem os guardas? Tem. Andando, algumas vezes lá dentro. Mas a porta do meu laboratório dava para um corredor. Para eu ir no banheiro, eu precisava passar por um corredor que qualquer pessoa passava. A UFSC, num final de semana, é vazio. Não tem quase ninguém, praticamente ninguém. Então, para nós mulheres, isso é um grande problema, porque nós dependemos de laboratórios sair às vezes às 10 da noite, às vezes à meia-noite, às vezes à 1 da manhã. E às vezes a gente está sozinha no laboratório. E dá muito medo. Então, isso já é um grande desafio também. Final de semana, para ir para a universidade, nós não tínhamos, até hoje, não tem uma segurança que, por exemplo, talvez um menino, um homem, não tenha essa grande dificuldade. Então, acho que esse é um desafio que ele não é de bancada, que bancada todo mundo tem, imensos desafios, mas é um desafio a quem? Para nós que somos mulheres, está enfrentando também a segurança, que talvez em outros países, como, por exemplo, na Espanha, que eu morei, né, que eu fiz o meu doutorado, eu não tinha esse desafio lá. Eu posso andar às 3 da manhã sozinha e é uma cidade segura. Mas aqui no Brasil é uma dificuldade bem grande para nós também, né? Então, isso foi no meu mestrado e foi no pós-doutorado também em Curitiba, que não é uma cidade muito boa, mas não é uma cidade simples de você estaciona um carro, 2 quadras, você já está correndo risco. Então, é um desafio fora da pesquisa em si, mas que envolve muito a pesquisa também. E eu, nesse sentido de desafios também, né, de gêneros e tudo mais, a gente tem alguns, às vezes, preconceitos, né? Como a doutora Ivanete comentou, até de nível salarial. Eu ainda, graças a Deus, não passei por esse desafio que você passou, de estar afinco, né, nisso, nessa luta, mas é uma luta extremamente importante para nós, né? Acho que viemos melhorando, mas desafios de preconceito. Por exemplo, uma história, né, que hoje eu vou contar aqui rapidinho, mas é um desafio de preconceito que a gente sofre. Numa das vindas, quando eu tive que vir para o Brasil, eu precisava de uma documentação da Justiça Eleitoral, lá da minha cidade, para fazer a renovação do passaporte, visto, tudo que eu precisava fazer em Madrid. Cheguei para solicitei, né, precisava pagar um negócio que eu tinha, que como eu não votei, né, precisava acertar tudo, fiz todo o acerte. Solicitei, então, a via de declaração oficial que eu precisava apresentar para o consulado. Daí me falaram, não, você só vai ter daqui a tantos dias. Eu, não, é que eu não posso, eu preciso ter esse documento para amanhã, né? Ou no máximo para depois de amanhã, porque eu tenho meu voo marcado. Ué, mas para onde você vai? Você vai viajar? Eu disse, sim, é que eu preciso, porque eu tenho uma viagem para o exterior, porque eu moro no exterior, eu trabalho lá. A pessoa que estava me atendendo simplesmente olhou para minha cara e começou a rir. Cancela, vai depois. E eu, é que não é assim. Eu trabalho lá. Mas o que você faz lá? Eu trabalho lá na Espanha, eu tenho residência lá, então eu preciso dessa documentação. Começou a rir, começou a falar de novo, abobrinhas, mas dependendo do que trabalha, não precisa ir amanhã. Vocês já entenderam o quê? Eu olhava e disse, independente, né? Mas, querendo ou não, também, se fosse um homem, não iam perguntar isso. Né? Agora, a gente não pode trabalhar num outro país, a gente não pode estudar. E, independente de qualquer profissão, não tem que julgar ninguém. Né? Então, naquele momento, para mim, foi um... E não só, basicamente, ali saiu para conversar com a coleguinha, ri. E eu, não, Deus do céu. Sorte que nós temos lá, minha família, meu tio trabalha na Justiça Federal, a gente conseguiu contato, o pessoal ali da Justiça Eleitoral desceu, que estava ali, fez o documento na hora, chamou eles para me pedir desculpa na hora pela situação.
É uma situação boba, mas que envolveu pesquisa, no meu caso, mas que não é. Peguei as comprovações, mostrei tudo para ele, olha aqui. Eu faço doutorado, eu estou matriculada, tudo. Independente disso, não era um direito. Então, é um desafio da pesquisa para mim, mas que a gente enfrenta muito também, né? Muito. E um desafio grande como mulher também, lá na Espanha eu via muito, o centro de investigação que eu trabalhei eram mais de 20 laboratórios. Né? Quando eu cheguei lá, um deles era chefiado por mulher. Todos os outros chefiados por homens. No decorrer dos 5 anos, o processo começou a mudar um pouco. Quando eu saí de lá, já eram 4. Hoje são 6 ou 7. Já que está mudando a perspectiva, mas é uma coisa que a gente vê muito na área da ciência ainda, muitos chefes homens, né? E que a gente, devagarinho, quem sabe, entrando, né, essas meninas na ciência, vem mudando. Então, são desafios relacionados, assim, também a parte de pesquisa, mas a mulher que é difícil a gente ainda ver atualmente, né? Então, bem difícil. Fora todos os transtornos de pesquisa em si, a nível de falta de fundos para projeto, que é muito grande hoje. A gente tem aqui no Brasil muita dificuldade para conseguir fundos para desenvolver projeto. Então, o pequena ajuda que a gente tem, por exemplo, a ajuda de FAP, aqui dentro da Uniarp, nos ajudou a montar o laboratório. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai, mas ainda falta muito. Acho que é um dos grandes desafios para nós, que estamos começando aqui dentro, ainda uma coisa devagarinho, que a gente tem muito grande e por muitos anos ainda. Obrigada, professora. Então, passo a palavra para a professora Cristina. Bom, desafios eu tive muitos, né? Vários. Assim como as outras, com certeza, as minhas colegas irão falar dos desafios da ciência. Eu também tive. No entanto, eu tive muitas oportunidades também financeiras. Inclusive, assim que eu entrei, eu gosto de salientar, né, que eu não posso reclamar com relação a isso. Assim, quando eu entrei no doutorado, eu já tive a bolsa. E como eu queria fazer, de fato, né, eu tive bolsa CAPES e eu queria fazer um projeto muito bom. Né, eu sempre fui muito focada nisso, que eu queria fazer um projeto bom e eu queria desenvolver uma pesquisa boa. Logo, no início, eu já tentei uma bolsa FAPESP, que é uma bolsa que realmente paga bem e que tem uma verba de bancada muito interessante. Então, a questão financeira, ok, consegui resolver. A outra questão, né, que eu fiz um mestrado e doutorado com filhos, então eu tenho 2 filhos. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, tentar conciliar a questão de ter filhos e a questão de querer muito ser uma pesquisadora. Então, essa questão de ter filhos, né, e como mulher, a gente já sabe que a gente enfrenta vários obstáculos, mas a mulher com filho é um pouquinho mais, né? Então, assim, eu sempre quis deixar claro, nunca quis usar os filhos como uma desculpa. Então, eu sempre tentei dar o meu máximo, né? Então, eu acho assim que, como eu tinha um objetivo muito claro e eu sabia que qualquer obstáculo não ia me fazer desistir, então eu sempre quis isso. Então, o que eu fiz, né? Eu tentei sempre otimizar o meu tempo. Se eu estava no laboratório, eu estava no laboratório e eu precisava desenvolver a minha pesquisa até as 5h30 da tarde. Eu não podia ficar mais que isso. Eu saía às 5h30, ia buscar os meus filhos, aí tinha o turno de mãe. Então, eu tinha que dar atenção para eles, eu tinha que dar comida, colocar, né, tomar banho, colocar para dormir. Aí eu voltava o meu terceiro turno. Então, assim, quando eles dormiam, eu fazia a minha pesquisa, eu ia estudar. Então, assim, eu sabia que aquilo, eu acho que o que me movia e me fazia não desistir era esse objetivo muito claro na minha cabeça, que eu queria isso para mim. Então, eu sabia que aquele período ia ser assim, um período que eu não ia conseguir dormir muito, né? Eu não tinha muitas horas de sono, mas eu sabia que aquilo ia passar e eu ia realmente concretizar o meu grande sonho.
Então, é isso. Às vezes, eu ia buscar, inclusive, a questão de discriminação, quando eu falei assim, não, eu quero uma bolsa FAPESP. O problema é dinheiro para fazer um bom projeto, então eu vou atrás dessa bolsa, né? Ah, qual é a bolsa que mais paga? É essa. Então, tá bom. Ah, mas você não vai conseguir. Você tem 2 filhos. Como que você vai conseguir? A bolsa FAPESP, ele exige relatório a cada 6 meses, né? E aí eu falei, não, tudo bem, né? Vamos lá. Enfim, consegui, né? E consegui terminar o meu doutorado com bolsa FAPESP. Se eu não me engano, eu era a única que tinha, né, do laboratório. Então, assim, o que eu acho que tem que deixar bem claro para as pessoas, né, que querem ser pesquisadoras, que querem ir para essa área, é que se a gente realmente sabe que é isso que a gente quer, não tem plano B. Eu sempre falo, a gente sempre tem que ter um plano B. No meu caso, não tinha plano B, era o plano A. Então, é isso, é ir atrás e fora todos os outros empecilhos, as outras dificuldades que a pesquisa traz. Às vezes, a gente vai atrás. No meu caso, também tem o campo, né? Que tem a questão de clima, que às vezes não ajuda. Mas, enfim, além da bancada, além das análises, tudo isso. Mas, assim, eu só gostaria de salientar que, no meu caso, né, eu acho que eu sou a única mãe, foi o maior, assim, digamos, a maior dificuldade. Eu não gosto de dizer um empecilho, né, porque, como eu falei, a gente acha que a gente está dando o nosso máximo, mas quando a gente vê que realmente vem alguns, digamos assim, alguns percalços na vida, a gente vê que a gente é possível de dar mais ainda do que a gente está dando. Então, é isso. Com certeza, eu acho que o fato de ter um objetivo bastante claro faz a gente enfrentar tudo. Essa seria a sua sugestão, então, para as mamães de casa, quem está nos assistindo? Com certeza. Tenha foco e um bom planejamento. Não tenha plano B. Vai no plano A. Bem, eu penso que as dificuldades elas sejam inerentes a qualquer trabalho. Então, queira ou não, você está trabalhando no mundo corporativo, em universidade, é difícil. Não tem nada fácil, gente. Quando existe alguma coisa fácil, desconfiem, porque tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é um bom conselho. Segundo, eu penso que fazer mestrado, fazer doutorado, ser um cientista, escrever artigos, desenvolver pesquisas, orientar alunos, é difícil tanto para homens quanto para mulheres. Não é uma carreira tão simples. As pessoas olham, nossa, eles estão atrás do computador o dia todo, ou alguma coisa parecida, estão no laboratório, ou então, eles têm uma equipe que eles podem conduzir. Mas, assim, são trabalhos que envolvem muitas responsabilidades. E eu sempre gosto de enfatizar isso. Como orientador, como pesquisador, você tem a responsabilidade, inclusive, pelo trabalho do teu estudante. Você, como um bom pesquisador, tem que saber quando o teu aluno não está conduzindo a pesquisa da forma correta. Então, existe muita responsabilidade nesse trabalho. Como mulher, eu acredito que a carreira científica, especialmente em algumas áreas, tenha desafios mais significativos, especialmente em ambientes que são tradicionalmente masculinos. Acredito que a professora Cristine vai concordar muito comigo. Eu acredito até que a área dela seja ainda mais masculina do que a minha área. Mas, embora a administração tenha muitas estudantes na graduação mulheres, seja a maior parte mulheres, no mundo corporativo, quando você fala de cargos de gestão e quando você fala de pesquisadores, você pode ir para qualquer evento científico de referência, 85%, 90% são homens. Então, você vai nesse espaço, você precisa, de alguma forma, provar que você não é apenas uma assistente de pesquisa que está lá, porque eles sempre olham para você e... você está estudando o quê? Daí então, eu estudo muitas coisas, a gente continua estudando a vida toda, né? Posso listar várias coisas que a gente continua estudando, mas é muito ruim quando você tem que mostrar o tempo todo que você é profissional, que você, de alguma forma, merece respeito. Acho que o básico.
Segundo, eu acho que é um desafio, e eu fiz muita questão que isso não fosse um debate de gênero, tá, gente? Não é esse o objetivo, não é para dizer ruins e bons, não é isso. Mas isso existe muito, de alguma forma, muito presente ainda, que é uma mulher, ela precisa mostrar que é muito mais competente do que um homem para ter as mesmas coisas. Então, você quer receber um prêmio, não basta você ser melhor. Você tem que ser 15 vezes melhor do que um homem para que você receba talvez o prêmio, talvez. E muitas vezes você tem que, inclusive, apenas aceitar que tudo bem. Você não é filho de alguém importante, você não faz parte de algum grupo masculino, ou então você não tem ninguém influente para conquistar as coisas por você, e você continua a tua vida. É a vida que segue, sabe? Então, méritos para quem tem. Eu acho que essas pessoas, elas trabalham muito também, eu respeito muito o trabalho, mas eu acho que deve ser mais fácil, acredito eu. Ou então, talvez as pressões sejam diferentes. Eu acredito que tenha também disso. Eu acho que esses são 2 pontos que sejam talvez um pouco de espaços ainda mais masculinos. Agora, existem outros desafios que são muito significativos. Abandonar uma carreira já consolidada, muitas vezes. Explicar para a tua família que você vai largar o teu trabalho, que você já tem uma vida para você começar uma coisa nova. É difícil, porque assim, a tua família ela fica tão feliz quando você se forma na graduação e eles pensam, nossa, agora a pessoa está com a vida feita, né? E daí, de repente, você diz, não, eu vou voltar a ser estudante. Eu estou agora, depois do nada, assim, eu resolvi fazer uma licenciatura, porque eu não sou professora, mas atuo como professora. Então, eu resolvi fazer uma licenciatura. Está sendo muito legal. Aprendi várias coisas legais. Mas estou fazendo sem pressão psicológica. E fui resolver contar isso para minha mãe. Minha mãe olhou assim, mas para quê, filha? E entenda, é isso, esse ponto de você muitas vezes ter que mostrar, ter que provar, ter que explicar. E veja, isso não é para mulheres, isso é para homens e mulheres, porque para homens largar sua carreira, eu acredito até que seja mais forte ainda essa pressão, porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu sempre digo, cada escolha, ela exige uma renúncia. Então, quando você escolhe ir para um determinado campo, você renuncia a alguma coisa. Quando você escolhe mudar de carreira, você renuncia a alguma coisa. Então, assim, são dificuldades muito inerentes. Outra coisa é financiamento. Financiamento nem só para a pesquisa, mas financiamento para você se manter. Então, assim, são anos de dedicação para você ser um cientista. Ser um cientista, enquanto você faz mestrado e doutorado, você é um cientista em treinamento. Então, você não é um pesquisador, você não é um cientista. Você só é um cientista quando você efetivamente sai dessa etapa de treinamento, né? E você precisa se manter. São 6, 7 anos, às vezes, depende muito da área. Que, caramba, você precisa ter ou alguém que te dê suporte, família, enfim, ou então se virar. Existem as bolsas, mas assim, de verdade, bolsa não faz milagre. Então, assim, elas não me deixam mentir, tá, gente? Então, bolsa não faz milagre. Você tem que dar muitas vezes o teu pulo, digamos assim, para você ter condições de fazer tudo isso e de se formar de forma plena. Porque quando eu falo de forma plena, significa aproveitar todas as oportunidades que estão envolvidas nesse processo de formação. Então, não basta só você assistir uma aula. Você tem que estar nos espaços que tem discussão científica. Você tem que ir para um evento científico. Você tem que estar nos espaços, você tem que conversar com as pessoas, você tem que conhecer quem é o pesquisador de referência na tua área. Isso custa caro. Então, assim, financiamento é difícil. A família, aspectos familiares, muitas vezes morar longe, distante, não ter suporte, é difícil. Então, assim, são desafios muito significativos. Na carreira como pesquisadora, agora, esquecendo essa parte da formação, porque, gente, assim, é difícil, mas como eu falei no início, todas as áreas têm dificuldades, não existe nada fácil, ponto. Na carreira de pesquisa mesmo, mudaram muito os desafios de alguns anos para cá, né?
Quais são os principais desafios hoje? A pós-graduação, de forma geral, ela ficou mais acessível. Acessível, não digo financeiramente, mas eu digo ela está mais presente em diferentes universidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu resolvi entrar para um programa de mestrado, o mais próximo à minha residência, na época, era 450 quilômetros. Hoje, com a possibilidade de universidades como a Uniarp terem programas de pós-graduação, a pós-graduação ficou mais próxima das pessoas. Isso facilita muito, isso é incrível, isso é sensacional. Ao mesmo tempo, o que acontece? Ela muda a forma de seleção e a forma de aulas. Então, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, não adiantava... isso eu não posso deixar gravado, que eu ia falar. Então, depois eu falo em off. Não adiantava dizer que eu só poderia fazer aula sextas e sábados, por exemplo. Não seria selecionada. Os critérios de seleção eram extremamente altos. Era difícil, gente. Era complicado você conseguir entrar num programa de pós-graduação. Então, hoje, muitos programas de pós-graduação, inclusive, por exemplo, que eu trabalho, a professora Cris trabalha, a professora Adriana já está também se integrando, né? Nós temos os alunos disponíveis para pesquisa nas sextas e sábados. Então, eles não estão dedicados full-time, ou tempo integral, à pesquisa. Isso é muito diferente. Então, para um pesquisador, na época, a minha orientadora, ela só nos dava metas de escrita. Então, era assim, do tipo, ok, nós precisamos mandar artigo para tal evento e para tal revista, se virem. A gente morria. A gente morria não, porque a gente sobreviveu. Mas, assim, a gente dava um jeito. E, assim, vocês acham que ela sentava com a gente, explicava como é que fazia? Claro que não, se virem. Vocês querem ser mestres, doutores? Eles já são. Então, assim, é você que tem que ir atrás. Só que quando você tem esse outro perfil de estudante, como orientador, como pesquisador, você tem que ser muito mais presente. Então, isso exige uma nova postura, isso é um novo desafio de pesquisa hoje. Você, como orientador, precisa ser muito mais presente, precisa, muitas vezes, ajudar muito mais o teu aluno, porque ele não tem tempo hábil em 2 anos de se desenvolver nas sextas e sábados, como nós tínhamos em tempo integral. Então, assim, veja, não é culpa do aluno, são situações diferentes, são momentos diferentes da pós-graduação. Daí vocês vão dizer, mas isso é a realidade da Uniarp. Negativo. Universidades muito conceituadas hoje, porque não tinha mais alunos querendo fazer mestrado e doutorado, houve um esvaziamento. Eles estão migrando para fazer também aulas de forma mais concentrada, não dedicação exclusiva, então mudou muito o perfil. Então, isso é um desafio para o pesquisador, porque sabe o que isso significa? Que além de dar aula, além de orientar os alunos, você tem que fazer a tua própria pesquisa. Então, assim, a gente tem que sentar a bundinha na cadeira e se virar, continuar se virando como a gente fazia até então. Sabe aquela velha máxima do tipo, um dia eu vou ser orientador e eu também vou ter quem faça por mim? Negativo. Acabou isso, gente, não existe. Então, isso são situações. Situação de financiamento de pesquisa, que as professoras já falaram. Eu cito muito exemplo. Não teve, eu me formei em doutorado em 2017, e o último edital universal do CNPq que teve de financiamento de pesquisa foi em 2017. Então, desde que eu me formei, não teve nenhum edital universal de financiamento à pesquisa. Vocês entendem que isso é muito grave? Porque, assim, quando não existe financiamento para pesquisa, em longo prazo não existem resultados. Então, assim, nós não temos hoje problema na ciência, nós vamos ter daqui a uns anos. Nós, em Santa Catarina, nós temos uma sorte, eu não sei se é sorte, mas assim, eu acho que nós somos um estado muito pujante, então nós temos recursos para financiamento, assim como São Paulo também tem, né? Nós temos, por meio da FAPESC, uma coisa que poucos estados têm, que é financiamento para pesquisa. E assim nós temos que dar também um mérito muito grande para a CAF. A CAF vem conseguindo fazer com que editais sejam específicos para universidades como a Uniarp, como universidades comunitárias menores. Por quê? Porque, gente, eu não tenho vergonha de dizer isso. Nenhuma, absolutamente nenhuma.
é difícil você competir estando numa universidade pequena, com pouca infraestrutura, com quem está numa universidade que tem infraestrutura, que é referência, que tem laboratórios de referência. Então, assim, quando nós competimos nos editais abertos, é difícil vencer, gente. Assim, não há vergonha em dizer isso, né? Assim, a gente se acostuma a receber não, né? Quando a gente recebe um não, a gente vai atrás de, como a gente diz, né? A gente não quer só o não, a gente vai atrás de ser, sei lá, maltratado, digamos assim. Basicamente isso. A gente não tem só medo do não, ou a gente não tem medo do não, a gente vai atrás de ser humilhado. Então, é muito difícil você competir. Então, a CAF, de alguma forma, ela vem permitindo, por meio de negociações, que a gente tenha acesso. Então, por exemplo, esse espaço, Núcleo de Inovação e Tecnologia, muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, no mestrado em Educação, que tem o professor Levi, a professora Rosana também presentes, elas possuem esse financiamento, então é bem importante. Nós temos essas facilidades também aqui no Estado. E eu vou parar de falar, gente, porque senão isso daqui vai até as 23 horas. Muito obrigada, professora. Mas eu acho muito importante isso para quem está em casa, quem está aqui, entender os percalços de uma vida nessa parte acadêmica, nessa parte de ciências. E como a senhora falou mesmo, né, isso traz agora para universidades que antes, né, saem dos grandes centros e começa a vir para regiões que permite deixar, né, jovens mulheres que estão em casa, pessoas que estão na graduação, tendo a oportunidade de ter um contato inicial com pesquisa, poder pensar, não, eu não preciso ir mais para São Paulo, tem como eu desenvolver pesquisa aqui, na minha região também. Isso é importante a gente ter em mente. E agora, seguindo mais ou menos nesse caminho, eu gostaria de perguntar para vocês também se vocês já tiveram alguma dificuldade na carreira, né, de pesquisa. Eu sei que muitos aqui trabalharam junto com grupos, né? Geralmente a gente trabalha com um grupo que tem um tema, aborda um tema mais amplo e cada um desenvolve uma pesquisa um pouquinho mais específica dentro de cada tema. E também relacionar isso, essa dificuldade no quesito do gênero, né? Assim, que às vezes, como eu tive, no meu caso, no meu mestrado, no meu doutorado, geralmente era mais homem do que mulher. Não sei no caso de vocês. Mas como que foi essas dificuldades? Teve alguma outra dificuldade que não foi discutida aqui? O que vocês podem falar um pouquinho aí? Eu já me adiantei um pouco na pergunta anterior, né? Já falei algumas coisas na questão anterior, de algumas dificuldades específicas, assim. E, principalmente, né, como eu comentei lá na Espanha, a gente via muito os chefes de laboratório sendo homens. E isso dá um medo na gente, né? Porque a gente tenta, corre atrás, vai tudo. Então, tem bastante coisa que envolvia todo esse processo de ser mulher. Eu via muito mulheres extremamente capacitadas lá do nosso grupo de laboratório, por exemplo, que era meio a meio, né, dentro dos grupos meio a meio, homens, mulheres, mas mulheres extremamente capacitadas no melhor instituto de investigação de câncer do mundo, 5, 10 anos de experiência, e na hora de voltar para o país de origem, que é o que a gente, às vezes, também tem quando volta, né? Voltar para o Brasil. Quando elas voltavam para lá, era muito difícil elas conseguirem ingressar num cargo superior aos seus companheiros. Então, isso foi um baque que aqui eu acho que a gente já está mudando um pouco mais no Brasil e que lá eu via muito forte, assim, e dá medo na gente, né? Essa questão toda. Acho que isso é muito relevante. E demais, assim, eu já comentei antes, né? Então, me falo menos dessa vez. Eu só queria fazer um adendo, um pouquinho da pergunta anterior, que a doutora Ivanete comentou, o quanto é importante realmente estar trazendo a pesquisa para dentro das universidades de menor porte, sabe? Não menor porte, não, mas, né, que não tem tanto a característica de pesquisa incluída. O quanto esses pequenos projetos trazem um vínculo. A gente hoje chega, né? Por exemplo, eu estou a semana inteira envolvida em um monte de reuniões para tentar trazer mais os hospitais para trabalhar dentro dos projetos de pesquisa da medicina, e o quanto eles, a primeira coisa, você tem financiamento para isso?
Eu digo, olha, um pouquinho a gente consegue, vamos tentando, né? Então, é a primeira coisa que muitos deles ainda perguntam, sabe? Então, isso é muito importante a gente ter esse apoio, né? Aqui dentro da Uniarp faz um diferencial da gente chegar lá e já dizer, não, ó, um pouquinho eu tenho. Talvez não seja tanto, mas a gente vai trazendo e mostrar isso, eu acho, para a comunidade aqui, nós na área da saúde, né, em todas as áreas, mas mostrar para o pessoal aqui, para a comunidade de caçador, que a gente tem essas possibilidades de estar envolvendo outros setores dentro da pesquisa, eu acho que é muito, muito válido também. Cada vez mais a gente trazer a comunidade para ver isso dentro da Uniarp. Bom, vamos lá. Bom, com relação ao gênero, né? Que essa a pergunta, e que eu não falei muito, né? Eu falei mais sobre o fato de ser mãe, né? Mulher e mãe. Mas com relação ao gênero, eu venho de uma formação bastante machista, né? Como a professora Ivanete falou. Eu sou engenheira agrônoma, então, desde a graduação, a gente tem esse machismo, né? Desde a graduação, às vezes eu escutava muito, não às vezes, muito, né? Você não tem cara de engenheira agrônoma, né? Muitas vezes. Nossa, como é que será que é a cara de uma engenheira agrônoma, né? Mas, enfim, então eu fico muito feliz hoje dando aula, né, para agronomia e vendo as mulheres, as meninas, vindo para a graduação. Né? Então, eu estou vendo isso muito forte na agronomia aqui. As agricultoras, por que não? Né? Antes, a gente só via agricultores, homens. Então, as mulheres estão vindo buscar muito o conhecimento, estão atuando muito dentro da agronomia. Mas, quando eu fiz agronomia, era muito raro. Então, eu já venho de uma formação bastante machista. Com relação à indústria, à agroindústria, eu senti, né, essa diferença, não sei salarial, mas essa diferença de tratamento, né, eu senti um pouco isso. E eu achei, né, devido, eu acho, esse meu histórico de ter uma formação bastante machista, que na pesquisa, apesar de ver, sim, hoje as colegas comentando, a grande parte são homens, quando eu ia no congresso, com certeza, a grande parte eram homens, mas eu acho que ainda, dentro da minha área, falando por mim, é uma área mais democrática, pensando em gênero. Porque, assim, tanto para conseguir financiamento, né, para a gente conseguir se inserir, conseguir ajuda para o projeto, era sempre visto o currículo. Né? Então, muito mais o que você fez, a sua formação, a sua produção. Então, na minha área, eu via a pesquisa como uma área mais democrática. Isso, exatamente. Então, com menos problema de gênero. Então, eu não tive tanto problema. Não sei se é porque eu já tive tanto problema desde a graduação. E eu sabia que se eu tivesse na extensão rural, se eu tivesse dentro de uma indústria, eu estaria sofrendo, com certeza, mais discriminação. Então, eu vi a pesquisa tranquila com relação ao gênero. Assim, não sofri nenhum tipo de discriminação. Obrigada, professora. Eu acho que eu falei bastante, né? Mas eu vejo que o maior desafio não está na gente mudar as gerações que já passaram pela gente. E eu sempre gosto muito de falar com as minhas alunas, com os meus alunos também, porque assim, quando você educa para a diversidade, educar para a diversidade não é educar somente para gênero, é educar para as diferentes formas de diversidade. Inclusive, por exemplo, se você tiver um aluno que tem algum transtorno, que seja teu colega, como você vai lidar com ele? Como que você pode fazer piadinha, por exemplo? Não. Então, uma pessoa com deficiência física, isso é educar para a diversidade. Então, quando eu educo para a diversidade, que é o termo que eu gosto de utilizar, eu faço questão de falar que a mudança ela vai vir principalmente a partir de nós. Nós não vamos mudar a cabeça do meu pai, da minha mãe. É difícil, porque eles viveram essa história. A vida era o que era.
Agora, nós podemos mudar isso. E eu sempre desafio muito, assim, especialmente homens da nossa geração, na próxima vez que eles tiverem uma oportunidade de indicar uma mulher, indiquem. Porque vocês sabem qual é o principal problema? Raramente uma própria mulher indica uma outra mulher para suceder ela. Então, não é um problema só de homens, vocês estão entendendo? Então, assim, eu não gosto desse negócio de bom, ruim, e, enfim, não é isso. Nós precisamos apenas focar em uma coisa que se chama meritocracia, em uma coisa que se chama fazer o que é o justo, né? Então, não é tão difícil. Nós, mulheres, podemos indicar, sim, outras mulheres para suceder a gente, ou para ser nossas colegas de trabalho. E homens também podem fazer isso. Não existe nenhuma dificuldade em fazer isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês conseguiria listar facilmente 5 pessoas para estar além da gente aqui hoje. Então, assim, aliás, eu quero fazer um convite para quem está em casa e para vocês depois, pelo amor de Deus, acessem o currículo dessas professoras, gente. Porque, assim, nós costumamos olhar muito para fora, nós temos pessoas sensacionais perto da gente. Se aproximem dessas pesquisadoras, se aproximem dessas pessoas, e existem várias outras que a gente tem muito a aprender quando a gente se une, quando a gente trabalha de forma colaborativa. Agora, quando que as coisas não funcionam? É quando a gente tem medo da concorrência, quando a gente tem medo de indicar uma outra mulher, quando a gente tem medo de treinar uma outra pessoa. Então, como pesquisadores, professores, a gente não pode ter esse medo. Eu não posso ter medo de treinar uma estudante, mulher ou homem, e ter medo que ele vai tirar o meu lugar. Eu não posso fazer isso, porque o lugar não é meu. A instituição, ela existe além de mim. Ela já existiu antes de mim. Ela vai continuar existindo depois que eu sair daqui. Então, a gente tem que educar as pessoas para o futuro. A gente tem que oportunizar, a gente tem que mostrar o melhor caminho. Agora, cada pessoa faz o que ela quer. Então, assim, eu acho que é muito uma questão de educação para a diversidade. E daí entra mais um outro ponto, que não é somente homens, mulheres, LGBT, enfim. Entra também a questão racial. Quer dizer, raça, só tem uma raça humana, né? Enfim, aprendi isso recentemente, tá, gente? Não existem várias raças, só existe a raça humana. Etnias, né? Que um dia eu virei, assim, quando eu estava na gestão de um curso, e eu cheguei à conclusão que eu não tinha nenhum colega docente negro. Eu tinha mulheres, homens, mas eu tinha LGBT, mas eu não tinha nenhum negro. E eu pensei, por que não? Será que eu estou falhando no processo de seleção? Por que não tem ninguém próximo? Então, assim, isso são perguntas que a gente precisa se fazer e, às vezes, elas fazem parte do nosso dia a dia, a gente não percebe. Então, nós precisamos pensar daqui para frente. Então, toda vez que a gente puder oportunizar uma mulher, que a gente puder oportunizar uma pessoa que seja boa, indiferente do gênero, enfim, etnia, eu ainda estou no processo, veja, a gente tem que mudar nossa própria forma de pensar, né? A gente precisa fazer isso e a gente pode fazer isso. Eu acredito que trabalhando nesse sentido que a gente vai criar um mundo mais igualitário e que se importe menos com isso no futuro. Eu tenho plena certeza que meus filhos, no futuro, eles já vão ter um mundo mais igual do que eu tive. Eu tenho certeza que os filhos deles muito mais igual do que nós tivemos. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto. Que bonito, né? Falou bonito. Ah, fala sério. Muito obrigada. Gente, quem está em casa, pessoal aqui que tiver alguma dúvida, qualquer coisa, só passar ali para os meninos. Só para a gente... pode falar também se quiser, a gente leva o microfone. Se não tiver vergonha de falar no microfone, não tem problema. Anota ali que a gente fala por vocês. Fiquem à vontade. Então, enquanto vocês vão pensando em perguntas, o pessoal que está em casa, se quiser falar aí com o nosso chat, já temos perguntas aí, qualquer coisa, vocês... gente, vamos contribuir aí. Então, só para fechar aqui, no último momento, né, a gente aproveitar a oportunidade que temos aqui pós-doutoras, que trabalharam no exterior, tiveram experiência no exterior, que eu acho que é uma coisa interessante assim de saber, né, não só daqui no Brasil como que funciona a pesquisa, mas como que foi essa experiência lá fora.
Como que funcionam os laboratórios? É igual aqui no Brasil? Tem tudo igual? Você já comentou um pouquinho da diferença da questão de segurança. Mas e as outras coisas? Como que funciona a pesquisa por lá? É diferente daqui? É igual? E é isso. Então, eu tive a oportunidade de ficar 5 anos lá na Espanha. Então, foram 4 anos e meio de doutorado e mais meio ano de pós-doutorado. Foi um desafio já de início, o ir ou não ir, e o processo de seleção até chegar lá não foi fácil também, né? Eu tive a oportunidade de ter uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras, um processo seletivo que durou 6 meses, em que me pediram até o meu histórico do ensino médio. Então, é muita coisa. Então, fazer o processo todo bonitinho, uma carreira, né, acadêmica também, isso conta para quem tem vontade de estudar fora, isso conta muito. Então, tudo que vocês puderem fazer é muito importante. Uma das coisas que eu mais ouvi quando eu ia morar na Espanha, enquanto eu estive lá, e muito de familiares também, amigos, familiares, que beleza, você mora na Europa, como se fosse só flores. É muito bom morar na Europa, com certeza, é maravilhoso, é uma estrutura incrível, né? É um monumento ao ar livre em qualquer cidade que você vá. Então, isso tudo, sim, é muito importante, é um diferencial. Mas eu fui para trabalhar. E o primeiro e grande diferencial que eu vejo a pesquisa no Brasil e na Europa, na Espanha, ao menos, e sei que na Inglaterra também, na Dinamarca, é muito assim. Lá, o mestrado e o doutorado, eles não são... Nós não somos estudantes de mestrado ou doutorado, nós somos pesquisadores de mestrado e doutorado. Nós temos um salário, não é uma bolsa. Nós temos horário a cumprir. Como? Não batemos ponto, não. Mas temos horário. Lá eu tinha bolsa do Brasil, mas todos os meus colegas, eles tinham um contrato de trabalho com direito a 13º, a férias, seguro de saúde. Então, aí, para mim, é o primeiro e grande diferencial que a pesquisa que eu vivenciei lá tem, e da valorização dos pesquisadores já no processo de mestrado e doutorado, em que nós estamos aprendendo, mas já sendo valorizados pelo aquele tanto de trabalho que a gente faz. Porque a gente ficava lá muito mais tempo do que ficava em casa. A gente trabalha muito. Quem faz um mestrado e um doutorado sabe que não é fácil. A gente tem pouquíssimas horas de sono. Imagina a Cristine, que tinha as crianças ainda. Não é fácil fazer isso. Quem nunca dormiu no laboratório, que levante a primeira Eu dormi. Eu dormi. Também não. Eu já tive que dormir no laboratório para fazer um experimento de cinética que tinha que ficar medindo a atividade das enzimas a cada 2 horas. Tinha que dormir. Então, já fiz isso duas vezes. Acontece, né? Então, mas esse era um dos principais diferenciais, essa valorização, né? Quanto a pesquisa em si, a parte de financiamentos, lá na Espanha, como era um centro de investigação todo na parte oncológica, dentro do próprio centro nós tínhamos 20 laboratórios de pesquisa, mais todos os laboratórios de apoio. Então, tinha serviço de citometria, serviço de microscopia, de proteômica, de genômica, o hospital ao lado, para qualquer amostra vinha diretamente para nós. Serviço de... Eu trabalhei muito com anticorpos, então precisava comprar um anticorpo. Em 2 ou 3 dias, o anticorpo estava ali. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente às vezes tem que esperar 3, 4 meses por um anticorpo. Então, são dificuldades que aqui no Brasil a gente tem muito mais e que lá fora a gente não tinha. O financiamento, né, lá o governo valoriza muito a pesquisa, então tem muito dinheiro envolvido. Então, lá, graças a Deus, o meu doutorado, quando também, né, toda a pesquisa, se tudo dá muito certo, alguma coisa estranha tem. Como já foi comentado, no final do meu doutorado, eu ainda não tinha achado um anticorpo específico que eu precisava. Então, meu chefe foi lá e me disse, compra todos os que tem disponíveis. Então, eu fiz assim, tá bom. Tinha dinheiro sobrando.
Então, dinheiro lá é uma coisa que não falta. Tá? Isso é um grande diferencial e que facilita em você ter boas publicações, né? Um grande diferencial também que eu vejo lá de pesquisa é muita pesquisa com qualidade e não quantidade. Muito importante, é um diferencial imenso. Você faz um doutorado de 4 a 5 anos, mas você não tem que sair desse doutorado com 20 artigos. Se você tiver um artigo bom e bem escrito, é o que vale. É qualidade. E você não bota 20 pessoas no seu artigo. Você bota você, o seu orientador e o seu co-orientador. Se você tiver co-orientador, é você, não é o laboratório inteiro. É quem realmente trabalhou. Às vezes a gente vê muito de colaboração e colocar todo mundo. Só que, claro, a gente tem as nuances aqui, dificuldades aqui no Brasil, então a gente tenta fazer muito e se ajudar muito. Mas, às vezes, a gente tem que valorizar mais quem realmente está trabalhando naquilo. Então, participar, por exemplo, ficava, né? Eles têm férias no mês específico. Eles têm férias lá no mês específico, né, que é agosto. E eu, geralmente, não vinha para o Brasil em agosto, porque é o mês mais caro de viajar lá. Então, eu ficava lá. Ficava agosto inteiro cuidando dos camundongos de todo mundo. Mas eu não fui em nenhum artigo dos meus colegas porque eu cuidei os camundongos durante as férias. Isso é uma colaboração de laboratório normal lá. Tá? Então, isso é uma grande diferencial também. Né? Fora dinheiro que a gente tem, lá a gente também tinha dentro do laboratório um laboratório se apoiando muito no outro, muita colaboração dentro dos laboratórios, sem essa visibilidade de querer puxar o tapete, de querer, eu sou melhor, eu não vou deixar o outro crescer. Então, isso, para mim, foi uma abertura de cabeça científica que eu nunca tinha visto na vida e que a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil ainda tem bastante. E eu acho que a gente também tem o papel de cada vez mudar mais isso. Né? Muito importante a gente ajudar o outro e não tentar prejudicar o outro. E lá eu não via isso. Eu via muito mais parceria, colaboração, mãos dadas para todo mundo crescer junto. Então, essas foram... Não adianta... Eles tinham muito dinheiro, eles podiam concorrer por dinheiro o que quisessem. Mas não, eles se apoiavam. Então, e eles mantêm o apoio depois. Por exemplo, o doutor Atanásio, que foi meu orientador lá, até hoje eu tenho um contato imenso, porque se tornou minha família lá, né? Eu vinha para o Brasil uma vez a cada ano, ou a cada 1 ano e meio, quando estava para defender a tese. Não são mar de rosas. Meu sobrinho nasceu enquanto eu estava lá também, então difícil toda. E ele foi muito importante. E esse apoio eu tenho dele até hoje. Para onde eu vou, ele diz, como é que estão as coisas aí? O que você precisa? Eu fiz o meu projeto de pós-doutorado, inclusive ele me mandou todo o material para eu conseguir trabalhar, continuar uma parte do meu projeto de doutorado aqui. Ele me mandou todo o material para cá. Então, ele não precisava mais fazer isso. Então, esse vínculo que se cria foi um grande diferencial para mim, um grande aprendizado. Também muito importante que eu tento levar para a minha vida inteira. Quanto a gente mais pudesse ajudar e crescer junto, a gente mais cresce, né? Acho que são os principais pontos, assim, porque tem um monte, né? Mas... Excelente. É bom porque é uma visão sua na Europa, né? Em Salamanca. E você, professora Cris, que você foi para o Chile. Como que era no Chile? Então, eu não fiquei tanto tempo assim como as minhas colegas. O que eu notei diferente no Chile, né? A estrutura, não sei se é porque eu estava em São Paulo, né? A estrutura era muito boa também. A estrutura também era, né, era semelhante, mas eu notei a participação da empresa privada muito forte, né? Que é isso que a gente tenta mudar muito aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente espera muito do governo e a gente gostaria muito que a empresa também estivesse dentro da universidade. Né, que a gente também tivesse esse apoio da empresa privada. Mas a gente está mudando, né, professora Ivanete aqui com o NIT. Eu acho que também está trazendo as empresas para dentro da universidade. Então, assim, o que eu poderia dizer, né, da experiência que eu tive no Chile foi isso. Assim, a empresa privada
Claro que a questão que a professora Ariana falou, a questão do mestrado, doutorado, né, que aqui nós somos vistos como bolsistas, né? Isso é diferente também, eu achei bem diferente lá, mas principalmente a empresa privada junto. Isso eu achei uma grande diferença. Muito obrigada, professora. Então, para terminar, passo a palavra para a professora Ivanete. A gente teve uma perguntinha, mas que contemplou, né, que o que a gente estava falando, que são dicas para quem quer começar uma carreira como pesquisador no exterior. Então, eu acho que a gente já escutou um pouquinho da fala de cada um. Eu vou dividir, então, a minha última fala em dois momentos. Eu acho que, assim, o primeiro momento é essa experiência internacional, né? As principais diferenças, similaridades, o que a gente pode aprender com isso, né? Minha principal experiência foi nos Estados Unidos, então é um ambiente diferente do ambiente da América Latina e da Europa. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, choque cultural. Choque cultural é uma palavra que define muito a experiência. E nesse choque cultural, eu preciso citar que, primeiro, eu me senti muito burra, gente. Meu Deus do céu. Era muito triste. Bem, aqui no Brasil também, todos os dias, mas, assim, lá foi incrivelmente... Eu não sei nem explicar, gente, para vocês, como eu me sentia burra. Agora, segundo, é o clima lá competitivo. Os americanos são competitivos, eles são trabalhadores duros e competitivos, só que competitivos diferentes de competitivos no Brasil, porque competitivo para a gente no Brasil é diminuir o trabalho do outro para aumentar a importância do nosso trabalho. Não, não é isso. Eles são competitivos, mas são colaborativos entre si. O que isso significa? E, assim, isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil, muita falta. Entre os pesquisadores, quando eles estavam terminando de escrever um paper, por exemplo, eles mandavam para 2 colegas da área fazer uma pré-revisão desse paper, sem ser coautor, gente, que é o que a professora Ariana falou. Não é assim, eu vou ler o teu trabalho e você é coautor do trabalho. Não, não é isso. Faziam revisões amigáveis. Nem tão amigáveis, porque eles destruíam o paper. Mas, enfim, sabe o que isso significava? Significava que o teu artigo ele já ia com um potencial muito maior de aprovação para uma revista. Aqui no Brasil, se você pedir para alguém ler o resumo, tu tem que colocar como coautor. Então, assim, isso é difícil. Isso é difícil porque, assim, peraí, quem que está trabalhando nesse estudo efetivamente? Então, assim, não estou dizendo, não estou denegrindo a imagem de ninguém, não. Mas, assim, isso nós temos que repensar. Essas avaliações amigáveis, elas tornavam os papers deles muito mais competitivos do que os nossos, que nós não temos isso. Então, esse ambiente de competição que existia não era destrutivo. Ele era em forma de tornar o departamento deles cada vez melhor. Então, assim, isso é um aprendizado muito significativo e que eu levo muito. Posso também comentar que eu recomendo para todas as pessoas, assim, façam intercâmbio, quem puder. Quem não tiver como fazer intercâmbio estudando, gente, vá lavar a louça num país fora. Vá para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a África. Tanto faz. Eu recomendo esses países de primeiro mundo porque é um choque cultural, é uma experiência, e essa palavra aqui eu acho que resume bem, é uma experiência sensacional. E você só tem ela indo. Do tipo, não adianta a gente contar. Tem que ir. Tem que passar pelos perrengues chiques que você tem nesses espaços, mas que te transformam, que te fazem ter uma experiência significativa para a tua vida. Então, assim, isso é muito legal. Eu vou responder agora a pergunta para a gente também já ir para a etapa final, que a gente já está dando o nosso horário. Então, dicas para quem quer começar uma carreira como pesquisadora no exterior. Primeiro, tem que se formar pesquisador. Assim, isso é fato.
Fora do Brasil, existe uma separação muito significativa entre a carreira de docente, que é professor, o professor, não é teacher, tá? Teacher é ensino fundamental e médio, tá? E o researcher, que é o pesquisador. Existem também os pesquisadores que dão aulas, tá? Isso existe fora, como existe aqui no Brasil. Mas existem os cargos específicos. Para você aplicar para ser um researcher fora, você tem que ter um PhD, que é um doutorado. Então, você tem que se formar para ser doutor. Mestrado é aceito em posições de lecturer, que são posições normalmente ocupadas por profissionais do mercado, que têm um reconhecimento no mercado e que meio que no final da vida eles vêm compartilhar esse conhecimento com os alunos, tá? Então, assim, primeiro ponto, tem que se formar. Então, vamos imaginar que vocês queiram fazer, daí talvez a professora Helena teria respondido muito melhor essa resposta. Eu quero fazer um doutorado pleno no exterior. Gente, ou não, vocês já têm. Vão em busca da humilhação? Brincadeira, gente. O não a gente sempre tem. Quando eu fui atrás do meu estágio doutoral, gente, eu recebi tantos nãos que, olha, se eu tivesse ficado triste todas as vezes, eu acho que eu teria desistido, sabe? Então, tu tem que ir atrás do sim. Em algum momento ele vem. E assim, como que ele acontece? Se você já está lá fora, vá em eventos. Essas universidades, ou as universidades, elas sempre têm eventos que nem esses, meetups. Gente, esses eventos lá fora, eles acontecem toda semana e por isso que eu gosto muito disso. Não me importa se tiver 3 alunos aqui ou tiver 100 alunos ouvindo isso. O importante é aquilo que você passa para aquele aluno que está aqui, que teve interesse nisso. E isso que é o que às vezes a gente não entende, que a gente tem interesses diferentes, está tudo bem. Então, assim, vá para os eventos gratuitos. Tem muito evento gratuito. Normalmente eles têm comida, tá, gente? Porque eles têm dinheiro, a gente não. O que é maravilhoso, que eu adoraria também providenciar para futuras possibilidades, mas assim, quem sabe? Se Deus quiser, no futuro. Então, assim, vá para esses eventos e fique nos espaços de networking e converse. Ai, professora, mas o meu inglês, o meu espanhol, eu não sou fluente. Tanto faz, gente. Percam o medo, sabe por quê? Pensem comigo, quando vem uma pessoa de fora, um alemão para o Brasil, e ele fala totalmente o português de forma virada, a gente não acha legal e a gente não se esforça para entender ele? A gente se esforça. Os estrangeiros, quando você se apresenta, quando você explica, eles também se esforçam para nos entender. Assim, você vai encontrar pessoas que não vão se esforçar? Sim. Você vai encontrar brasileiros que vão fazer a mesma coisa. Então, assim, não tenha medo, vá. Pergunte, converse. Pergunte se tem oportunidade de assistir uma aula. Pergunte se tem oportunidade de participar do grupo de pesquisa ou de alguma pesquisa que está sendo desenvolvida. E mostra serviço, né, gente? Faça bonito. Do tipo, é necessário? Então, ali você tem uma porta de entrada, porque o processo seletivo lá fora ele é diferente do nosso processo seletivo. Então, normalmente, o próprio pesquisador ele escolhe os seus orientados. É um processo muito mais próximo do pesquisador com o orientado. Então, vá atrás disso. Se você estiver no Brasil e quer sair, que daí é um outro desafio, eventos internacionais. Você tem que escolher o bom evento da área que você quer estudar e se preparem, é caro. Gente, bom evento internacional, a inscrição é pelo menos $500, às vezes $1.000, mais o preço de você ir. Então, assim, esse é o preço do negócio. Não tem muito milagre. Mas escolha um bom evento, que aquele pesquisador que você quer ser orientado vai estar lá. E já mande, já troque e-mail com ele antes. E vá para o evento. Converse com as pessoas que estiverem lá. Se você não conhecer a pessoa que você quer, se aproxime de alguém que é amigo dessa pessoa e peça para ser apresentado. Do tipo, isso é fácil? Não, gente. Só que a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito ruim. A gente tem muito medo de chegar nas pessoas. Isso foi um outro choque cultural americano muito grande. Em sessões de networking, as pessoas chegavam para você, tanto faz, homem, mulher, do tipo, não era ninguém dando em cima de ninguém, que é uma coisa que nós brasileiros temos muito, né? Então, assim, chegava, dava a mão, ou às vezes nem dava a mão, porque eles não têm muito esse contato tão próximo. Olá, meu nome é Ivanete, eu trabalho com tal coisa. E você, como que é seu nome? Começava a puxar assunto.
Do tipo, o que a pessoa vai fazer ao máximo? Ela vai virar e te ignorar. Mas assim, ela vai ser educada, gente. Ela não vai fazer isso. Então, assim, pelo menos te responder, começar uma conversa, você vai. Então, assim, a gente tem que muito perder o medo das coisas. Assim, é desafiador? Claro que é. É fácil? Não. Eu volto a repetir, gente. Fácil não é absolutamente nada. Então, mas é muito compensador. Ter a experiência é muito compensador. Então, assim, quem está pensando em estudar, em ter uma experiência fora, gente, tem muitas agências de intercâmbio. Eu já prometo desde já, se o Klaus ainda estiver online, ele já está convidado, porque ele tem um know-how sensacional nisso. Nós vamos fazer um meetup sobre a oportunidade de intercâmbio e estudar fora. Eu acho que é um tema bem importante, então já fica aqui na nossa agenda para os próximos. Quem quiser acompanhar, por favor, fique aí. E é isso. Vocês querem, claro? Só eu sempre falo muito, é normal também, né? Juntou. Só um comentário também relacionando direto a esse medo, né, que a gente sempre tem, que a doutora Ivanete falou. Um medo que a gente tem muito também é como é que eu vou abordar uma pessoa daquele nível que eu olho e fico assim, meu Deus, admirado, porque eu quero muito trabalhar com ela. E aí voltamos àquele, o não a gente já tem. Quando eu conversei com o Atanásio, né, ele me deu o e-mail dele, me manda um e-mail. Eu demorei 2 meses para criar coragem e mandar um e-mail para ele. O meu laboratório inteiro teve que ficar atrás de mim. Tu vai mandar? Porque tu vai mandar o e-mail. Tu vai mandar. E eu, não vou mandar, imagina. Foi uma conversa de corredor e ele nunca nem vai lembrar de mim. Porque foi uma conversa em um congresso. E aí, criei coragem e mandei. No meu inglês, que né, ali vai, dentro do possível. Mandei em inglês, não mandei em espanhol, mandei em inglês. Foi. Ele me respondeu em horas, para vocês verem. Eles não é porque é uma pessoa lá em cima, eles te tratam de igual para igual. Dentro de um congresso internacional, que eu tive chance de ir dentro lá da Espanha também, tinha um dos pesquisadores que descobriu o trastuzumab. Para quem conhece na área de câncer, é um dos maiores tratamentos de câncer de mama HER2 positivo do mundo. Ele foi no nosso laboratório escutar todo mundo falar do seu projeto. Ele tirou selfie com a gente, uma pessoa extremamente simples e humilde. Gente, não tenham medo. E eles trazem... E eu acho que isso serve de exemplo também para a gente, de cada vez mais aprender a ser humilde com os outros. Isso é outra coisa que, para mim, foi um ensinamento muito grande lá. Bem importante também para todo mundo. E não tenham medo, realmente. Tentem e vão para quem quiser e tiver oportunidade, vai para fora, porque não é só uma experiência profissional, né? É pessoal, exatamente, é muito, muito importante. Obrigada, professora. Eu, como estudante de novo, né, fui graduada, já me graduei, já fiz mestrado, doutorado e agora estou de novo. Os colegas aí que são da graduação, eu acho que a minha dica agora, como eu voltei a ser estudante, procure aqueles professores, pesquisadores na sua instituição, vai conversar com eles, eles vão atender vocês com certeza, eu tenho convicção disso. Quando você se mostra interessado e o professor nota isso, ele vai te dar atenção e ele vai te mostrar como é o caminho. Então, procure isso. Procure, não sabe falar inglês? Hoje tem tanta ferramenta aí, aplicativos que te ajudam a pelo menos começar a entender. Porque você não precisa saber falar, mas você entender os termos técnicos, conseguir ler um artigo científico, já faz toda a diferença para quem quer uma carreira no exterior. Então, vai partir de você o interesse, não vai cair do céu. Você tem que correr atrás. Mas é isso, procure quem realmente está interessado na sua instituição, comece a fazer um inglês, nem que seja para um aplicativo, e busque pessoas com os mesmos ideais que você, porque você vai chegar lá. Pode ser difícil, mas a gente consegue, acredite. Se eu conseguir, vocês conseguem também. E é isso, gente. Eu queria agradecer aqui. É uma honra para mim ter sido moderadora aqui hoje. Né? Vou passar a palavra para a professora Ivanete finalizar, porque infelizmente a gente já até estourou o tempo. Mas muito obrigada, professora Ariana, muito obrigada, professora Cris e professora Ivanete pela oportunidade de ter me convidado como moderadora. Né? Agora eu estou aqui estagiando com ela, aprendendo todo dia uma coisinha nova. E é isso. Obrigada quem está aqui, os presentes, quem está em casa assistindo a gente. É isso. Muito obrigada. Muito bem, eu também quero agradecer a todos.
Só uma última dica. Gente, se você for para o evento internacional e você for querer conhecer alguém especificamente, leia os artigos dele antes, tá? Isso é uma coisa bem importante que me veio à cabeça quando você falou de ler o artigo, que é muito importante. Mas, enfim, finalizando, gente, agradeço imensamente. Muito, muito mesmo. A atenção que cada um de vocês deu à nossa atividade de hoje. Eu espero que a nossa história tenha, de alguma forma, plantado alguma semente, feito vocês pensarem, feito vocês refletirem sobre oportunidades de seguir também a vida científica. E eu acho que esse é o grande objetivo nosso, é compartilhar conhecimento. Conhecimento só é válido quando a gente compartilha ele com outras pessoas. Então, sintam-se abraçados. Agradeço muito a cada um de vocês. Para os estudantes que participaram, teve a lista de presença, né? Passou a lista de presença. Também online, nós temos o registro de quem participou. Nós vamos enviar para os e-mails de vocês a declaração de horas complementares, tá? E vocês já estão desde já convidados. Eu ia convidar vocês que nós vamos realizar final de mês de março, talvez início de abril, por enquanto se chama um AgroShop, tá? Que vai ser justamente para compartilhar pesquisas na área de ciências agrárias, também que tem impacto na vida das pessoas. Então, vai ser num outro espaço, não vai ser aqui, vai ser num espaço de um bar, por isso que o nome, tá? Então, justamente na ideia de trazermos isso um pouco mais próximo. Então, já contem para os amigos e vocês estão todos convidados. Também vamos fazer, então, sobre essas oportunidades de intercâmbio, que é muito importante, e podem ter certeza que também em breve nós vamos ter um específico na área de saúde. Então, sim, gente, isso é nosso compromisso, a nossa ideia é cada vez termos mais atividades e nos integrarmos cada vez mais à comunidade, desenvolver conteúdo para quem quiser ter acesso, estamos aí. E muito, muito obrigada. Como forma de agradecimento, para finalizar, Natália, por favor, faça a entrega. Nós temos uma pequena lembrança para a Ariana e para a Cris, tá? Quero agradecer às professoras. Gente, como eu falei antes para vocês, não foi difícil encontrar elas para representarem as mulheres pesquisadoras aqui na Uniarp. São duas pesquisadoras exímias, com currículos sensacionais, pessoas que podem abrir portas para quem tiver interesse. E a Natália, que é meu orgulho aqui, porque ela vem aqui, se apresenta só como estudante de medicina, mas eu sei toda a história, ela poderia ter estado aqui, mas daí a gente não teria terminado nunca, né? Ela fez a moderação hoje, mas com certeza no futuro ela vai estar aqui participando, porque ela tem uma experiência significativa para compartilhar com todos nós. Então, muito obrigada a todas. Eu espero que vocês sejam sempre bem-vindos aqui no Núcleo de Inovação e Tecnologia. E encontro vocês num próximo evento, gente. Até mais!